Abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor noite, bem-vindos sejam todos a mais uma reunião da Igreja de Cristo, a Igreja sem paredes, a igreja que se reúne aqui, aonde está um eleito, eu aqui, você aí na sua casa, nós juntos formamos a Igreja de Cristo. Estamos reunidos sob o cabeça que é Cristo, sem ruga, sem manchas, sem máculas e sem paredes. Bem-vindos sejam todos. Olha, quero desde já agradecer pelo suporte, pelo carinho, pela defesa que vários irmãos fazem aí quando eles entram de paraquedas e os irmãos então vêm aqui e mostram que eles estão com o pensamento ainda cauterizado, estão ainda lendo a Bíblia de forma literal e se perdem nos seus questionamentos, naquilo que eles fazem uma ousadia, nem eles mesmos entendem. Eu espero que vocês estejam aí desfrutando da palavra em graça, dessa maturidade, avançando para o que é perfeito. Muito bem-vindo a você que é novo no canal, muito bem-vindo você que está conosco há pouco tempo. Calma, não faça um pré-julgamento, assista os demais vídeos, tire as suas dúvidas. O meu telefone consta aí no YouTube. Quando e sempre que possível, esclarecemos em off, tá bom? O meu abraço, você que está aqui pela primeira vez, o meu nome é Geraldo Moraes. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, na Vila Sarapuí, em Duque de Caxias. Faça deste canal a sua vida de investimento espiritual, que você aqui invista o teu conhecimento, a tua vida e o tempo que lhe der, você entre aqui, pesquise, leia, compara e entenda o nosso discernimento a respeito do Evangelho do Cristo ressuscitado. Pois bem, o tema da nossa mensagem é: os poderes dos céus já foram abalados. O que me levou a fechar esta semana com este título, com este tema? Você sabe que a Bíblia Sagrada foi escrita pelos judeus, os profetas, a lei. Paulo era hebreu dos hebreus, Paulo era fariseu e se converteu a caminho de Damasco, mas ainda tinha os seus costumes judaicos. Paulo ia à festa de Pentecostes, Paulo tinha vários rudimentos da lei. Então, a Bíblia Sagrada, ela tem uma linguagem própria dos judeus. Haja visto que nós estamos lidando com um livro que já foi escrito há mais de 2000 anos. Não havia uma tecnologia, não havia uma linguagem como nos dias de hoje. Naquele tempo, muitos dos ouvintes eram analfabetos. Pedro era um analfabeto. Então, a cultura dos judeus não era a mesma cultura que a nossa. Jesus de Nazaré, quando pregava, sempre usava sinais, linguagem de figuras ou figura de linguagem. Jesus dizia: olhai para o lírio do campo. Jesus sempre usava esta metodologia. Moisés, o grande profeta da lei, ele aprendeu a sua cultura no Egito. Muito de seus escritos usava esta linguagem egípcia, essa cultura em que ele foi ensinado. Na época, uma das maiores sabedorias em termos de estrutura. Então, quando nós nos deparamos com a Bíblia Sagrada, nós estamos lhe deparando com uma cultura judaica, com costumes judaicos, que não tem nada a ver com os nossos costumes, não tem nada a ver com a nossa tradição. É que nós fomos ensinados pelos pastores da igreja a viver como judeus. Aliás,
Esta foi uma advertência de Paulo a Pedro. Se tu vive como os judeus, porque tu obrigas os gentios a viver como os judeus, com costumes e tradições. Então nós não temos esse negócio de comer pães asmos, vigílias. Os pastores fazem vigílias na igreja. Vigília era um espaço de tempo entre os judeus, como a madrugada é para nós. Nós não podemos aplicar esses costumes. Então, quando nós nos deparamos com várias passagens da Bíblia Sagrada, hoje, graças a Deus por termos os olhos iluminados, nós entendemos que estamos lidando com uma cultura judaica cristã. Nós estamos nos deparando com uma linguagem própria dos judeus e não a nossa. Embora a Bíblia foi traduzida em diversas línguas, ali dentro está inserido uma linguagem judaico-cristã. Então, eu fui questionado por um abençoado que disse o seguinte: Jesus não veio ainda porque os céus não foram abalados. Olha lá a lua lá, olha lá o céu. E olha o que disse Pedro. Entende? Porque pegam esse texto aqui de forma literal. E é o que nós vamos tratar esta noite, breve. Só para que você entenda o que se passa na mente de um evangélico religioso, olha o que ele me disse. Meu amigo, Satanás está levando muita gente para o inferno. Eu disse, é mesmo? E o que é que Deus está fazendo então? Deus está impotente? Ele disse, não. Deus quer que as pessoas se arrependam. Eu disse, ora, então enquanto as pessoas não se arrependem, Satanás vai vencendo Deus então, é isso? Ora, porque o que me dá a entender é isto. Jesus não vem segundo a visão evangélica. Jesus não vem porque quer que os homens se arrependam. Os homens não se arrependam, Satanás leva eles para o inferno. Quem é que está ganhando? Nessa visão dos evangélicos, Satanás. Ora, que Deus é esse que a igreja serve? Então eu viria um ladrão entrar dentro da minha casa, saquear tudo, levar meus filhos cativos, matá-los na praça pública e eu ficar aqui esperando o quê? Sem reagir. Esse é o Deus dos evangélicos, que fica assistindo então o diabo levar as pessoas para o inferno. Tem um abençoado aqui, que entra sempre aqui, e ele diz assim, Geraldo, os irmãos sabem quem é, que eu tenho ética, não vou usar o nome desse fedorento. O Geraldo é um anjo de Satanás para tirar as pessoas da igreja e levar para o inferno. Ora, que Deus é esse que você serve então, o perseguidor fedorento? Que Deus é esse que você serve? Que sabe que eu, segundo o que você acha, é Satanás e que eu estou tirando as pessoas da tua igreja e levando para o inferno. E o teu Deus não faz nada? Então, o teu Deus é mais fraco do que Geraldo? Porque, segundo você disse, eu estou sendo usado pelo diabo para tirar as pessoas da tua igreja, da igreja de Deus, da onde você é pastor. Que unção de pastor você tem? Que Deus é esse que você prega lá que Geraldo é usado por diabo, é mais poderoso para tirar? Entende? Você vê que eles não têm assim, eles deliram, eles viajam na maionese, eles são, sabe, coisonese, eles são, uma mistura de coisa com maionese, não faz sentido. Entendeu? Então, olha o que disse a epístola de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9. E esta é uma passagem que a igreja futurista, religiosa, evangélica, se prende. Vamos ler. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco,
Pedro falando com os seus ouvintes, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como o ladrão o dia do Senhor, no qual, preste atenção aqui, máxima atenção, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Eu quero me ater nesse texto, porque quando se pega isso de forma literal, a igreja futurista, religiosa, evangélica, está esperando que o sol queime, caia, a terra pega fogo, porque pega isto de forma literal. Só que esta é uma linguagem cristã judaica. Esta é uma figura de linguagem. O sol ali não é o sol, isto era uma linguagem antiga, primitiva. Esta não é uma linguagem que se pode apegar a ela, porque senão vamos arrumar sérios problemas. Os judeus tinham o sol e a lua como autoridades, ora como governo. Os judeus tinham estrela como justos, algum caso como príncipes. Os judeus viam terra aqui como terra habitada, como Israel, como a terra. Ouve, ó terra, ouve, ó Jerusalém. Isto era uma linguagem, assim como aqui no Rio de Janeiro, os irmãos têm uma linguagem. Já é, tá tranquilo, demorou, é nós na fita, abraça o papo e parte pra cima, meu mano. Isto aqui é uma linguagem que, se alguém pegar o pé da letra, como vai abraçar a minha ideia? Entendeu? O que Pedro está usando aqui é uma linguagem coloquial, uma linguagem comum para os judeus. Quem escreveu a Bíblia foram os judeus. Então, quando Pedro fala de céus, não é o céu onde Deus mora, não é também aquele céu azul. Era o local onde estavam estabelecidas as autoridades governamentais. Aqui, nesse momento da história, Pedro estava dizendo aos seus ouvintes, que eram judeus e que entendiam desta linguagem, que as autoridades religiosas que seriam julgadas junto com Israel, com o templo, Jerusalém, incluindo os sacerdotes, seriam abaladas, destituídas. Então, tudo isto aqui, sol, céu, lua, fazia parte de uma linguagem de figura. Vamos ler Gênesis, capítulo 37, versículo de número 9. Olha como os judeus entendiam o que era sol, o que era lua. Olha o que era esses elementos numa linguagem judaica. Teve ainda Gênesis 37, versículo 9, eu vou ler também o versículo de número 10. Os doutores já estão apostos? Já estão aí criticando? Já estão falando? Já? Manda eles ler com a gente, manda. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, José dizendo a seus irmãos, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Ora, se pegarmos isso ao pé da letra, como aquela passagem de Pedro, como que um sol vai se curvar perante José e não iria queimá-lo? Como que uma lua iria se curvar diante de José e não esmagá-lo?
Como que uma estrela que, olha, tem o tamanho, eu não sei nem dimensionar, não iria ferir José? Você está entendendo que isto é uma linguagem de figura? Assim como Pedro está dizendo aos seus ouvintes e não a mim e a você? Você não está vendo que isto era uma linguagem coloquial própria dos judeus há 2000 anos atrás? Isto é uma linguagem milenar, por assim dizer. Vou repetir. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. 10, leia. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viemos eu e tua mãe, sol e lua, e teus irmãos, as estrelas, nos inclinarmos perante ti em terra? Quem era o sol, a lua e as estrelas aqui no sonho de José? Era o sol o astro-rei? Era a lua que seria abalada? As estrelas eram quem? Eram as estrelas que brilham lá em cima? Não está vendo que isto para os judeus representava a autoridade? Neste caso aqui, o sol, a lua, era o governo, pai e mãe sobre a vida de José? Então, como é que a igreja tradicional, com os seus teólogos, com os seus professores da escola dominical, nunca atentaram para isto, que sol e lua, na boca de Pedro e dos demais profetas em Apocalipse, nunca está se referindo aos astros, às constelações, e sim a uma linguagem de figura judaica. Depois ele diz também em Salmos 84, versículo de número 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo. Ora, Deus é sol? Deus é escudo? Não. Isto era uma linguagem de figura. Os judeus se comunicavam assim. Muitas pessoas, eles só se comunicavam assim. Jesus disse: olhai para os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, a sua glória é maior do que Salomão. Está vendo que isto é uma linguagem de figura? Que eles se vestiam melhor que Salomão? Aonde? Você começa a entender que você não deve ler a Bíblia de forma literal, que ela está indicando, ela está fazendo uma comparação, uma analogia, ora uma metáfora, ora mostrando um assunto por meio de figura. Então diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Depois diz Malaquias capítulo 4, versículo de número 2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Será que vai haver um outro sol então? O sol da injustiça já existe, e vai haver um outro sol da justiça debaixo daquele outro sol? Não. É preciso ter os olhos iluminados para entender que Pedro, lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, está falando dos poderes, das autoridades, daqueles que governavam, que no juízo, na parousia, seriam destituídos, seriam abalados. Jerusalém, quando queimasse, aquilo seria abrasado. Nenhum daqueles poderes prevaleceriam, nenhum daqueles poderes ficariam de pé, seriam todos destituídos, incluindo o seu lugar de autoridade que eles exerciam, que era o templo lá em Jerusalém. Veja, eu vou lhe mostrar agora que este tipo de linguagem que Pedro está usando, que Jesus de Nazaré usou, eu vou mostrar para você que todas as vezes em que Deus vinha julgar uma nação, era esse tipo de linguagem que Pedro está usando em 2 de Pedro 3,10, era exatamente esse tipo de linguagem
que Deus, por meio dos profetas, anunciava quando ia julgar uma nação. Em 2 de Pedro 3,10, abalaram os poderes, os céus com estrepitosos. Tudo isso dizia respeito ao juízo que aconteceria em Jerusalém. Mas esta mesma linguagem já foi usada por Deus quando ele foi julgar uma outra nação. Leia comigo Isaías capítulo 13, versículo de número 1. Preste bastante atenção, nível avançado da graça de Deus, nível saravaico. Olha lá. Isaías capítulo 3, versículo de número 1. Sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amós, contra o Brasil, contra a Itália, contra Roma. Recebeu Isaías, numa visão, uma sentença, um juízo contra a Babilônia. A Babilônia estava, neste momento, debaixo do severo juízo de Deus. Está lançado uma sentença. Olha então o que diz o texto, e depois você lê do 1 ao 5 na sua casa. Vamos ler o versículo de número 6, eu vou ler até o 12. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos. Isto é uma sentença contra quem? Contra a Babilônia. E os corações de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais. Deles de quem? Da Babilônia. E terão contorções como a mulher parturiente, olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornarão flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Esta é uma sentença contra quem? Contra a Babilônia. Quem é o profeta usado para profetizar, para levar essa sentença? Isaías. Olha o que diz o versículo de número 10. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Esta é uma sentença contra quem? Contra a Babilônia. Não é uma mesma linguagem que Pedro está citando quando viria o juízo sobre Jerusalém? Sim. Por quê? Porque era uma linguagem própria dos judeus de quando Deus vinha trazer uma sentença sobre uma nação. Os poderes, os príncipes, as autoridades, o governo daquela nação seria abalado. Está claro ou não está claro? Benevere, capite ou não capite? Capisco. Entende? Depois ele diz no versículo de número 11, castigarei o mundo por causa da sua maldade, o mundo de então, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro e mais raros que o ouro de Ofir. É claro que qualquer estudante da Bíblia sabe que esta profecia já se cumpriu. Sim ou não? Sim. Então, quando Deus veio julgar a Babilônia, qual foi a linguagem profética usada? Os poderes da lua, dos céus, das estrelas, estrondosos dos céus serão abalados. A mesma linguagem foi usada também quando Deus veio numa sentença contra Edom. Isaías capítulo 34, versículo de número 1, eu vou ler até o versículo de número 6. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutais.
Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações e o seu furor contra todo o exército dela. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira, porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que, para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A profecia aqui era sobre quem? Sobre Edom, sobre as nações que estavam ali juntos. E qual é o tipo de linguagem que se usa aqui? Todo o exército dos céus, Isaías 34:4. Todo o exército dos céus se dissolverá. Será que Deus está dizendo mesmo que é o céu? Ou é a mesma linguagem de figura que consta em Isaías, capítulo de número 13? Que Pedro está dizendo que vai acontecer sobre Jerusalém e que Jesus de Nazaré usa como judeu a mesma linguagem de figura, dizendo que aquilo também iria acontecer na geração dele. Pasmem, ouçam, leiam, confiram. Mateus capítulo 24, versículo de número 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Veja se é a mesma linguagem de Isaías 13, de Isaías 34 e de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Tudo dentro do seu contexto e para suas épocas. Leia. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, que também significa uma linguagem de juízo. Já explicamos sobre isso. Com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade dos céus. Aprendei, pois, versículo 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Versículo 33, assim também vós. Ele está falando com alguém lá. Assim também vós. Quando virdes aqueles que estavam lá, ia ver todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Quando é que eles iriam ver que coisas? Os céus, as estrelas se desfazendo, um firmamento. Não foi o que ele disse no versículo 30? No versículo 29, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. Ele estava dizendo, vocês vão ver isso. Não é isso que diz lá o versículo 32, 33? Assim também vós, Pedro e os discípulos que estão ouvindo Jesus de Nazaré, quando virde todas essas coisas quais? Todas as coisas que ele disse, vê a estrela, vê o firmamento e vê o sol. Só que não era literal e não eram as constelações nem os astros. Eram os poderes de Jerusalém que seriam destituídos. Quando é então que isto iria acontecer? Leia no versículo 34, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso que? O sol, a lua e as estrelas sendo destituídas. Está muito claro quando se quer entender a linguagem de figura dos judeus,
Isto era uma linguagem comum entre eles. Os judeus falavam por meio de linguagem de figura. O conteúdo bíblico tem uma mensagem específica para os judeus. Não é a mesma colocação verbal que a nossa. Ou se entende que é verbal quando eu digo olhai para a figueira, olhai para o lírio dos campos, vai abalar as estrelas. Isto não é literal, isto é uma linguagem própria entre eles. Poderíamos dizer que era um código e que eles entenderiam. Quando é que as estrelas do firmamento seriam abaladas? Quando é que tudo isso deveria acontecer? Ele respondeu: em verdade vos digo que não passará esta geração. Qual é a geração que ele estava? É nesta de 2020, 6 de novembro de 2020? Ou Jesus está com eles lá antes do ano 33, quando ele estava vivo andando lá em Jerusalém? Isto a igreja religiosa futurista não consegue explicar. Quando Pedro disse, os céus passarão estrondo, ele está falando do que ele ouviu de Jesus de Nazaré. E ele está ciente que está próximo, como ele mesmo disse em 1 de Pedro, deixa eu digitar aqui, capítulo 4, versículo 17, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Se não for, não tem problema. Disse Pedro, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, que era o templo lá em Jerusalém e não as vidas, a casa de Deus para os gentios somos nós. A casa de Deus para Pedro e os judeus era o templo lá em Jerusalém, que no momento dessa escrita ele está de pé. Pedro ia ao templo chamado Formosa. Pedro não via os crentes como casa de Deus. Esta mensagem foi traga por Paulo aos gentios. O templo estava de pé. Ele disse, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus vai demorar 2000 anos. Ele disse, não, é chegada, é para essa geração. Ora, se primeiro vem por nós, os judeus, o juízo seria para eles. Pedro disse, qual será o fim deles que é o evangelho de Deus? Eu sei, Pedro. O fim daqueles que não obedecem ou não obedeciam neste time da história era a perdição, a destruição da carne. Era a segunda morte, chamado e conhecido pelos judeus numa linguagem de figura como lago de fogo, que era um paralelo ao Geena. Assim como no Geena eram jogados os assassinos, eram jogados ali os homens maus, assim também o Apocalipse usa uma linguagem de lago de fogo para fazer uma alusão à destruição eterna dos homens do filho da perdição. Deixe-me terminar. De 70 descer para cá, todos os eleitos já estão justificados. De 70 descer para cá, todos os filhos da perdição já estão sentenciados. Vou terminando por aqui, deixando você descansar. Mais um fim de semana que se chega. Amanhã estaremos de volta. Não perca, 20 horas estaremos ao vivo. E domingo, meu amado, domingo a palavra vai arder no seu coração. O pregador, aquele que faz a palavra da parte do Pai arder no seu coração. A palavra como dunamis. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho, na melhor noite, graça e paz. Até amanhã, querendo papai. Fui, tchau.